Repetições com o comando for. Na última aula a gente viu como utilizar o comando while para repetir certos trechos de programa. Dois aspectos merecem ser relembrados a respeito do comando while. O primeiro é que ele é controlado através de uma variável de controle, chamada variante, e uma condição expressa sobre essa variante que é uma condição de guarda ou de entrada para o corpo do laço. Quando essa condição é satisfeita, o laço é repetido e ao final do laço tudo é feito novamente, ou seja, a condição é novamente testada. Se a condição não for verdadeira, o laço não é mais executado e o programa continua da linha seguinte. O segundo aspecto, na realidade, não é bem lembrar, mas é chamar uma atenção para um aspecto desse programa que está aí na sua frente, é que isso faz com que muitos laços não tenham um número de repetições definido a priori. Não dá para saber nesse programa, por exemplo, quantas vezes esse corpo do laço vai ser repetido. Simplesmente porque ele depende da entrada do usuário. Tanto o usuário pode entrar na primeira vez uma palavra vazia e o laço não vai ser nem executado uma vez, quanto o usuário pode ficar aí, em princípio, eternamente digitando palavras diferentes do vazio e, portanto, o laço nunca vai terminar. O problema é que nem sempre é essa situação que a gente tem em mãos quando está programando. É muito comum que a gente tenha situações em que a gente sabe exatamente quantas vezes quer repetir o corpo do laço, um determinado trecho de programa. Às vezes a gente sabe exatamente quais valores a variante tem que assumir em cada iteração, em cada repetição. Nessas condições, o fato é que a parada depende somente dessa informação. Essa situação se repete com muita frequência quando a gente programa. Pense, por exemplo, se você precisa, por exemplo, imprimir uma tabela de valores. Imagine que você precisa imprimir a tabela dos senos dos graus de 0 a 180, por exemplo. O que é que você tem que fazer? Você provavelmente vai imprimir o valor e em seguida o seno correspondente. O valor e o seno correspondente. Ora, se você sabe que vai imprimir os valores dos senos de 0 a 180, você sabe que vai fazer exatamente 181 repetições do corpo. Você sabe que vai repetir exatamente para os valores da variante 0, 1, 2, assim por diante, 178, 179 e 180. Como é que você escreve isso? Bom, esse aqui é um exemplo de while em que a gente está fazendo exatamente isso. A gente está fazendo aqui uma tabela de quadrados e cubos. A gente está imprimindo, o que a gente quer é imprimir um número, seu quadrado e seu cubo, para todos os números de 0 a 9. Com o while é assim que o código fica. Apesar da terceira linha ser a única linha que é o corpo que caracteriza o que eu realmente quero fazer, imprimir um número, seu quadrado e seu cubo, as outras três linhas são necessárias para poder garantir a repetição da forma correta do corpo do laço. A primeira linha inicializa a variante para 0, a segunda linha, que é o cabeçalho do laço, determina a condição de parada ou condição de execução, se você preferir, que é enquanto o número for menor do que 10, e a última linha determina como é que a variante é atualizada a cada iteração, certo? Como é que a gente poderia utilizar o for nessa situação? Na realidade, o for te permite escrever laços desse tipo de forma muito mais simples, muito mais compacta e direta. A primeira linha desse for aqui, esse aqui é o mesmo programa do slide anterior, vamos repetir aqui, é exatamente esse programa, só que escrito com for. Veja bem que aqui a gente só tem que escrever a variável que eu quero utilizar e a lista dos valores que a gente quer que ela assuma a cada iteração. E, é claro, o corpo do laço. A vantagem é que fica muito mais compacto e claro para legibilidade, em termos de legibilidade, para se ver o que é que se quer. A gente quer que o num assuma cada um dos valores de 0 a 9. Então vamos dar uma olhadinha na sintaxe semântica com um pouquinho mais de detalhe. A forma geral de um for é sempre essa.
Python sabe que você está escrevendo um for por causa da palavra for e da palavra-chave in. Entre o for e o in, você escreve a variável, que é a variante, e entre o in e os dois pontos, que está ali no final, você escreve a sequência de valores que a variável deve assumir. E logo em seguida o corpo do laço indentado, né, todos os comandos que você quiser que sejam repetidos. E qual é a semântica disso? É simples, você vai repetir o corpo do laço uma vez para cada valor que estiver presente na sequência de valores. E a cada repetição, a variante vai ser ligada a um desses valores antes de começar o corpo do laço. Antes da gente prosseguir um pouco no for, vamos dar uma olhadinha na questão das sequências. Você viu que o for depende que a gente escreva uma sequência de valores. Então, o primeiro tipo de sequência que a gente viu foram as listas, né? Uma lista é simplesmente uma enumeração de valores separados por vírgulas e delimitados com colchetes em Python. Então, isso é uma lista dos valores de 1 a 5. Essa é uma lista dos números pares de 10 a 20. Essa é uma lista de potências de 2. Essa é uma lista de strings. Você vê que não só listas numéricas são permitidas. Vamos dar uma olhadinha aqui nisso em Python, tá certo? Para você perceber que realmente lista é um tipo, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no começo do curso. Quando eu digitava 10 e dava Enter, eu percebia que Python reconheceu 10 porque ele repetiu aquele número para mim. Se eu fizer a mesma coisa com listas, você vai perceber que Python também reconhece aquele valor. Então, o que eu estou tentando te demonstrar é que Python reconhece listas como um tipo próprio. De fato, você pode até atribuir listas a variáveis, né? Eu posso fazer a lista A agora, contém, digamos assim, o valor ou a lista 1, 2, 3. Está aqui. Eu posso, inclusive, ver qual é o tipo de A, como eu já fiz com outras variáveis. O tipo de A é lista. Eu posso ter mais de uma lista. B é igual a 10, 7, 5, 10, 11. Aqui há uma coisa interessante sobre essa lista. Você vê que a lista pode ter valores repetidos, nada impede. Nada impede que eu tenha listas de strings. Casa, computador, programa, ou mouse, sei lá, qualquer coisa aqui. Isso é uma lista do mesmo jeito que qualquer outra, tá certo?